A sintonia, vamos falar de saúde, vamos que vamos! Momento Clique Consulta Policlínica. Várias especialidades à sua disposição. A saúde que cabe no seu bolso. Ligue 3271-1770 ou fale pelo zap 981077499. Clique Consulta. Sua Policlínica em Guarabira. Momento Clique Consulta de hoje, vamos falar de dermatologia, vamos falar de cuidar da pele, ter todos os cuidados, e hoje ela está ao vivo, né? Olha aí, doutora Rebeca Teixeira está ao vivo hoje. Ela fez videochamadas conosco das outras vezes, mas está atendendo na Clique Consulta, sua estreia, né, aqui na clínica em Guarabira. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. É um prazer finalmente estar aqui de forma presencial. Então, bom dia a todos os meninos aqui do estúdio. Bom dia, Guarabira e Redondezas. Isso. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito relevante. É o tema mais comum, na verdade, do consultório, que é a acne, né? As famosas espinhas. Ela comete, na verdade, 80% da população. Então, 80% da população ou teve, né, ou vai ter, em algum momento da vida, acne, né? Olha, é muito interessante. A gente, inclusive, tem algumas imagens também para mostrar, para quem está na live acompanhando também. Muitas pessoas já lá chegando lá na Clique Consulta, já na TV, já está aberta lá. E muita gente já pode mandar perguntas. Doutora, porque se a gente fala acne, né? Muita gente tem aquela dúvida, mas é a espinha, né? Como a gente chama, né? Acne é a famosa espinha, certo? Que aí a espinha vão ter vários graus, né? Tem a espinhazinha mais leve e a espinha mais grave, certo? Inicialmente, né, a gente precisa entender o que é acne. A acne é uma doença multifatorial. O que é isso? Ela é causada por múltiplos fatores, como, por exemplo, um excesso de sebo, tem bactérias envolvidas, como a P. acnes, certo? É a mais famosa. Nós temos hormônios androgênicos envolvidos e nós temos também uma hiperqueratinização. Isso tudo, né, esses nomes assim mais difíceis, é só para a gente entender que tem múltiplos fatores envolvidos aí na formação da acne. Além disso, a gente tem que entender que a acne é uma doença inflamatória, uma doença crônica, certo? Não é uma doença aguda que a gente vai lá passar uma pomadinha, passar um remedinho e ela vai resolver rapidamente, dentro de uma semana, dentro de 15 dias. Então, ela precisa de um acompanhamento com um especialista, tá certo? E muitas vezes a gente vai mudando essas medicações de acordo com a evolução desse paciente. Tá? Aí a gente está vendo várias imagens de vários graus, né, de acometimento da acne, certo? Doutora, por que na adolescência, aí vamos falar agora na prática, né? Muita gente tem filhos, muita gente está passando agora por isso, muita gente carrega, né, as marcas do período, né? Então, por que na adolescência se manifesta tanto? Porque é quando a gente vai ter o maior aumento do sebo, o maior excesso de hormônios androgênicos, tá certo? Então, realmente, é a maior faixa etária, dos 11 aos 24 anos, é quando a gente vê o maior acometimento de acne. Mas não é só nessa faixa etária, certo? A gente vê muito na idade adulta, a gente vê inclusive no período neonatal, a gente fala que é a acne neonatal, certo? Que é aquele bebezinho que vai ter acne, que é justamente os hormônios da mãe na gestação vão passar para o feto, certo? Então, tem também a acne na infância, a acne da pré-adolescência, mas realmente a época mais comum é dos 11 aos 24 anos mesmo. Agora, doutora, muita gente se perde ali no manuseio, né? Porque tira, aí tem mãe que acha bom, né? Chega aqui, menino, que eu sei estourar. Exatamente. Eu sei tirar. Aí o desastre tá feito, doutor. São os cravinhos, né? A gente adora mexer, né? Tirar, catucar. Isso é péssimo, certo? É horrível, né? Péssimo. Não deve de jeito nenhum. Não deve de jeito nenhum. Porque, assim, primeira coisa é que vai ficar cicatriz aí e marca, né? Isso o paciente vai carregar pro resto da vida. E eu falo muito que depois que a gente resolve a acne, o que vai ficar, que são essas cicatrizes e essas manchinhas, são mais difíceis ainda de resolver do que a própria acne, certo? Então, mexer de forma alguma aí, de jeito nenhum. Não é recomendado, meu Deus. Doutor, agora tem tratamentos assim muito sérios, por exemplo, essa imagem que a gente tá vendo aí, muito comum
adolescentes, né? A turma mais jovem, inclusive, me parece ser uma pessoa jovem. Mas esse nível aí, doutora? Isso daí é um grau 4. Meu Deus. Certo? É um grau, acne conglobata, que a gente fala. É um grau que a gente já tem que começar com um tratamento sistêmico, que é o tratamento da isotretinoína, ou Roacutan. Certo? É um dos graus mais graves que a gente tem. Então, falando agora do tratamento clínico, né? Tem quadros clínicos mais leves, né? Há quadros clínicos mais graves. A gente tem uma acne, pode ser lesões inflamadas, lesões não inflamadas, lesões cicatriciais, né? A gente tem os cravinhos, né? Que são os comedões, certo? Para ficar mais fácil, foi dividido em 4 graus a acne. Tem outros subtipos, certo? Mas os mais conhecidos são 4 graus. O primeiro grau é a acne mais leve, que é a acne comedônica, certo? Que são os comedões abertos e fechados, que são os cravos. Tem uma foto aí, Everton. É uma do nariz. Essa daí. Aí é a acne grau 1, que é a acnezinha mais leve, certo? Que a gente só vê os cravos. Só os cravinhos. Que o nome disso daí é comedão, certo? Os pretinhos a gente chama de comedões fechados. Na verdade, comedões abertos, os pretinhos são comedões abertos. Sim. E essas lesõezinhas branquinhas a gente fala comedões fechados, certo? Que aí é o que a gente fica querendo espremer e não deve, certo? A acne número 2, a gente fala que é a papulopustulosa. Essa certo? Aí já está mais agressiva. É a acne número 2. Essas lesões vermelhinhas, a gente fala que são as pápulas. E a gente vê que tem lesões com pus, que a gente fala que são as pústulas, certo? O grau 3 é a nódulo cística, que aí a gente vê que tem lesões nodulares, certo? Mais internas, que são mais dolorosas. E o grau 4, que é a conglobata, certo? Que é a mais grave, certo? Que a gente vê que formam verdadeiros abscessos mesmo. Então, que a gente sabe aí que já tem que entrar com tratamento sistêmico, né? Que é a isotretinoína, que é o Roacutan, né? Queridinho por muitos e odiado por muitos também. Meu Deus. Doutora, tem uma pergunta aqui. A Adriana Alves. Ela diz assim: assisto vocês diariamente de Cabedelo, na Grande João Pessoa. Ótimo. O programa com os médicos, ela diz. É o quadro predileto dela, né? Ela diz assim: gostaria de perguntar à doutora se acne é hereditário, pois meu marido teve muito quando jovem e tenho medo que meus filhos, que estão com 8 e 6 anos, tenham também. Tem uma influência genética importante, tem também? Sim. Oh, meu Deus. Então é muito comum que os pais, né, que tiveram acne, muito comum que os filhos tenham também, certo? Então realmente tem essa influência genética. Aí, doutora, não tem assim muito o que fazer, tem que esperar aparecer e já... Tem que ver se o paciente vai ter a lesão, né? E se tiver, já tratar mesmo. Não esperar evoluir tanto, né? Porque às vezes fica, não, é só da idade, é hormônio, aí fica esperando aquela evolução, quando vai ver já está num grau maior, né? Mais difícil de tratar. Então, quando vê que o paciente já está começando ali, né, nos 11, 12 anos já, com aquela pele mais oleosa, aparecendo uma lesãozinha ou outra, já ir para o especialista para começar o tratamento correto, né? Porque o que acontece muito é o pessoal em casa já querer tratar, já faz aquelas medicações que não são adequadas, ou o vizinho usou uma coisa, aí a pessoa quer usar também. Enfim, é bom ir direcionado para um especialista mesmo, para tratar. Cada caso é um caso, né? É verdade. Doutora, no caso de tratamentos assim, quando chega um grau mais, a partir do 2, 3, né, 4, enfim, esses tratamentos, de que é composto o tratamento e se isso é longo, é demorado, enfim, se a pessoa vai ter que ter um controle por muito tempo para não voltar, por exempp Isso. A acne é uma doença crônica, então, certo? Tem controle, mas não tem controle, cura. Certo? Lá para os 20 anos, pode ser que resolva realmente, mas pode ser que o paciente persista, né? Que o paciente que tem acne na adolescência persista com acne na vida adulta, tá? Então, é um tratamento bem prolongado, sim. Quando é um paciente que tem uma acne leve, a gente faz tratamentos tópicos, né? Alguns tratamentos que o paciente vai passar no rosto, que são os retinóides, peroxibenzoína, antibióticos tópicos. Quando é uma acne mais grave, a gente vai abrir mão, né, de tratamentos orais, que
que é ou o antibiótico oral ou a isotretinoína, que é o Roacutan, certo? E isso vai ser por um médio e longo prazo que o paciente vai tratar. Então, a gente começa com o tratamento, vê a evolução do paciente, muda para outro tratamento, certo? E além do ácido, né, ou da medicação oral, tem toda uma rotina, né, todo um cuidado com a pele que o paciente tem que ter. Lavar o rosto com sabonete adequado, né, uma hidratação adequada, protetor solar, então tem tudo isso também por trás. Não é só o ácido em si. Pois sabe? é. Germana Lima está no YouTube nos acompanhando agora, assistindo. Ela está dizendo: tenho também cicatrizes desse tempo. Doutora, esse é um outro processo que a gente depois pode até explicar ou falar, né? Com relação a essas cicatrizes que as pessoas ficam, né? Se tem tratamento para diminuir, se tem correções, enfim, a questão estética, né? Isso, a gente consegue melhorar bastante, certo? Mas aí são com procedimentos, certo? Aí tem vários, microagulhamento, peeling, laser, tá? Mas não é assim, com creme que a gente vai conseguir tirar uma cicatriz. Principalmente aqueles pacientes que têm muitas cicatrizes, certo? Mas a gente consegue melhorar consideravelmente, bastante mesmo. Muito bem. Então procure o especialista. 3271-1155. Você manda sua pergunta agora pra gente, né? Participa da nossa programação e também pelo nosso, esse é Zap também, 1155. O telefone de contato para agendamento na Clique Consulta é 3271-1770. 3271-1770 é o contato. Se você quiser, você pode também usar o nosso Zap. Vou passar para você também o Zap da Clique Consulta, que é muito fácil também, muito simples. Você pode procurar, já anota aí, salva aí no teu celular, 98107-7499. 8107-7499 é o contato do Zap da Clique Consulta. Também você pode buscar no Instagram, Clique Consulta, e lá você vai ter várias informações sobre o atendimento. Hoje a doutora Rebeca está estreando lá, então vai atender daqui a pouco, né, doutora? Exatamente, saindo daqui vou para lá. Muito bem. Estão me perguntando aqui, doutora, sobre o Roacutan. Roacutan, é isso? Isso. Então, fala aí o que é isso. É uma medicação, certo? Que é muito utilizada hoje, que é a isotretinoína. Na verdade, Roacutan é o nome de uma das marcas, certo? Da isotretinoína. A gente usa muito para acne conglobata, para acne grave ou para acne que a gente já usou de tudo e não consegue resolver. É uma medicação excelente, certo? Mas que tem seus cuidados, seus efeitos colaterais. Essa mas pergunta que tem uma excelente, né, resposta, certo? É muito boa. Mas por um longo período? A gente faz o Roacutan por longos períodos, assim, 6 meses, 9 meses, 1 ano, certo? Então, tem que ter muito cuidado com a medicação. É medicação controlada, que o paciente vai lá todo mês pegar a receitinha, certo? A gente olha como é que tá, pede exames, vai acompanhando bem direitinho o paciente. E o maior medo que a gente tem em relação a essa medicação é com gravidez, certo? Porque é uma medicação teratogênica, então causa má formação fetal. Então esse é o maior cuidado que a gente tem. Mas é uma medicação excelente. Pois é. Quando bem indicada, quando né? Bem indicada, com né? certeza. Então, não é para todo mundo, né? Cada caso é um caso, né? Então tem que ter a receita. Tem que ter a consulta para a gente avaliar cada caso. Por favor, não vá sair por aí. Não é assim, um cravinho, né, que a pessoa tem e já quer tomar Roacutan. Não é por aí, certo? Aqui mais ou menos é a mesma pergunta, perguntando assim se faz o tratamento da cicatriz da espinha, mais ou menos o que a Germana tinha comentado. A doutora explicou que tem sim procedimento. Dá para fazer muita coisa. Melhor. E a senhora mesmo faz? Dá para fazer, sim, com certeza. Bacana, muito bem. Então, quem tiver... Porque a gente sabe que hoje, né, a gente tá com... A imagem tem pesado muito, né? Principalmente depois das mídias sociais. Então, as pessoas têm se cuidado muito na estética, enfim. Então, é muito importante também a autoestima, né? Sim, dá para melhorar as manchinhas e as cicatrizes depois, né? Quando tiver acne bem controlada, a gente consegue melhorar essas sequelas depois. Recado importante, não manuseie nada sem antes conversar com um profissional. Isso, senão fica o problema depois pra gente resolver. Outro problema, né? Porque é muito comum, doutora, dermatologista chegar pra gente e dizer assim, olha,
a pessoa chegou no consultório um problemão, que poderia ser uma coisinha bem pequenininha, Com né? certeza. Um probleminha, às vezes é uma acne leve, que de tanto o paciente mexer, se torna um problemão. Então, uma coisa que antes a gente resolvia de forma mais fácil, se torna muito mais complicada, certo? E depois a gente resolve a acne e fica esses outros problemas para a gente resolver, que são bem mais complicados, assim, de melhorar. Muito bem. Olha, Clique Consulta fica na saída de Guarabira para Pirpirituba, é fácil de localizar, em frente às barracas de fogos, você tem toda a oportunidade. Tem os contatos que eu vou repetir aqui para você conversar ainda hoje com a doutora Rebeca, dermatologista. Atenção, 3271-1770 é o contato, e também tem o Zap, é muito fácil. O Instagram já visitou? Não, né? Então vá lá no Instagram também, que tem um link direto com o atendimento lá da recepção. Clique Consulta tá no Instagram. É fácil também de você localizar. Essa pergunta, Sim. A doutora Rebeca. Veja aí, se não foi. Dizendo: oi, bom dia. Pergunta a doutora se ela faz tratamento de cicatriz de espinha. Já Sim, foi pro ar? Falando faço sobre sim, essa com aí. certeza. E ela faz sim, faz, com Faço. certeza. Dá Quem para que- melhorar bastante. Melhora muito. Então, e é dolorido ou não? Depende do tratamento que a Sim. gente for fazer. Se for peeling, não, dá pra fazer tranquilamente. Dá uma ardidinha assim na Arde um hora. pouquinho, né? Mas depois Mas vale a logo pena. melhora, certo? Vale a Dá pena, pra fazer né? microagulhamento também, que a gente anestesia, fica tranquilo. Fica tranquilo. É. Então, bacana. Não tem por que você guardar isso, não. Isso. Leva para a doutora Rebeca, que vai sair daqui direto para o consultório esperando você que está nos acompanhando. Obviamente que a gente já tem dito aqui, dermatologia é um mundo. Tem muita coisa, né? Hoje a gente tratou de acne, já falamos de melasma, de outros temas, mas ela cuida de tudo isso, tá bom? É só você procurar na Clique Consulta e conversar. Olha, eu quero falar com a doutora Rebeca. É aquela doutora da pele, né? Que o povo entende assim. Então lá você terá a oportunidade de conversar com ela, e nada melhor do que uma boa consulta. Com certeza. E vai resolver tudo, tá bom? Doutora, muito obrigado, viu? Que bom a gente estar aqui na estreia aí da senhora no consultório da Clique Consulta. Obrigada a vocês. É um prazer estar aqui e até a próxima. Com certeza, até a próxima. Muito obrigado. Conversamos, a ouvinte tá pedindo aqui, passe o número, vou passar, querida, com certeza, da Clique Consulta para você. E por favor, espalhe aí essa boa nova desse atendimento, dessa policlínica que está na cidade de Guarabira. Passando o zap para você, 98107-7499. 8107-7499. Procure lá, doutora Rebeca Teixeira, dermatologista, atendendo hoje. A Escola do Mestre Jesus, com Rafael Santos. Oferecimento Rede